uma vez me deixam, né, para o final, me tomam uns minutos e me pedem para encerrar o mais rápido possível, porque está todo mundo muito ansioso em conhecer a premiação. Então, boa noite a todos. Meu nome é Tanja Coiado, arquiteta, coordenadora da Comissão de Ensino e Formação do CAU-RJ. Com muito orgulho, estamos nesse momento muito difícil para as comissões de ensino e para todos os envolvidos na atividade de formação e ensino de arquitetura, estamos com as lutas das diretrizes curriculares nacionais, DCNs. As diretrizes, elas foram, as atuais diretrizes são de 2010, e elas foram sendo esvaziadas durante os anos. Isso significa que foram sendo retiradas algumas recomendações dentro do que se vista como qualidade e regras para a formação de um arquiteto urbanista. Nas DCNs, por exemplo, é onde diz a importância de cada etapa da formação de um arquiteto. E, atualmente, e esperamos que as futuras também, destacam 3 momentos fundamentais que se chama de componentes curriculares na formação de um arquiteto, que é o ciclo das disciplinas básicas, né, o ciclo das disciplinas profissionais e o terceiro momento, que é o trabalho final de graduação, ou TCC. Para vocês terem uma ideia, né, na concepção da construção do arquiteto, da formação de um arquiteto, o trabalho final de graduação ocupa esse lugar de destaque na formação, por um sinnúmero de questões até pedagógicas que poderíamos discutir, né, e é motivo de discussão na maioria das nossas universidades, né, que os trabalhos finais de graduação, temos trabalhos finais que são projetos, outros são teóricos, mas, na sua grande maioria, são individuais, né, e, na sua grande maioria, tem orientadores. Por que eu digo na sua grande maioria? Porque é exatamente a figura do professor orientador, a figura do coletivo, a figura da profissionalização, da relevância que o trabalho final de graduação tem que ter e de como ele pode exemplificar, né, o que é o papel social do arquiteto para a sociedade. E aí não estamos nos referindo a trabalhos finais de graduação que necessariamente tenham que ser sobre habitação de interesse social, sobre cunho social. A relevância do papel do arquiteto, ele também se expressa num projeto de cidade, muito bem conceituado, num projeto para iniciativa privada, mas que ele respeite o cidadão, que ele cria uma cidade inclusiva, que ele cria uma arquitetura que se integra ao sistema da cidade. Então, sem maiores preconceitos, né, quando a gente se refere à relevância do trabalho de final de graduação, nos referimos à importância que aquele jovem arquiteto deve sentir ao fazer o seu projeto, ter esse orgulho de tê-lo feito, né? E, infelizmente, por algumas situações que as atuais diretrizes curriculares nacionais permitem, muitos alunos não têm tido a oportunidade de sentir mais esse orgulho, defender seu trabalho final de graduação, porque eles têm sido privados de orientadores, de horas de trabalho, etc., etc. Então, as diretrizes curriculares não falam só de trabalho final de graduação. Esse é só um pequeno exemplo de como, né, não lutar por uma diretriz curricular nacional pode atrapalhar a vida, a formação e a qualidade futura da arquitetura. Então, por isso, nessa atual gestão do CAU, desde 2021, nós criamos a premiação de trabalhos de TFG por local, por região. Ela acompanha a cidade, o CAU na sua cidade. Já passamos em Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Rio das Ostras, agora em Niterói, e existe a versão filhotinha dela, que é CAU no bairro,
né, que também, quando fomos a Madureira, fomos a Campos dos Goitacazes. E qual é a grande questão? É trazer o trabalho final de graduação para a praça, para onde as pessoas que serão os usuários daquele projeto possam ver o projeto da forma como o jovem arquiteto pensou. Então, ter a possibilidade de demonstrar à população, né, porque eles estão hoje aqui fora, mas amanhã eles já vão para a praça aqui, ficam abertos, né, expostos para a população que passa, e a população passa, pergunta. Ela, assim, vai ser construído? É o primeiro que eles perguntam, né, quando reconhecem um local, né, da sua área. Isso tem sido muito gratificante, tem sido um êxito essa exposição por onde passa, e, como vocês podem ver, ela foi tão pensada para... voltada para a sociedade, que a impressão, né, é em PVC e em tinta que não derrete, porque elas já pegaram chuva, já pegaram vendaval, né, então, é isso, é uma exposição para ir para a rua, para a população passante, transeunte daquele local, conheça o poder transformador da arquitetura, o poder transformador dos arquitetos. Então, é com grande honra, né, que eu vou chamar aqui a premiação. Vou ter que ir lendo salteadamente? Está na mesma ordem? Ok. Então, os trabalhos finais de graduação, precisamos esclarecer que, como eles são regionais, então, em cada local, abrimos para a seleção, né, de trabalhos daquela região. Nesse caso, foi Niterói e Leste Metropolitano. Todas as universidades presenciais, né, que estão devidamente registradas no MEC e no CAL, elas participam, foram convidadas para participar, e, como estamos na primeira edição, foi aberto para todos os trabalhos finais de graduação, desde 2012 para cá. Então, ali tem projetos, alguns projetos têm 5 anos, faz 5 anos que foram feitos, 10 anos, 8, 3, tem projetos desse ano também, mas é uma mistura muito interessante, e nos orgulha muito a representatividade da quantidade de universidades que se disponibilizam a participar. Então, sem mais delongas, vou ler a leitura. Não é por ordem, nada de primeiro, segundo, terceiro lugar, é simplesmente pela forma como eles chegaram, na ordem em que eles chegaram e em que eles depois foram deliberados. Nós recebemos 33 trabalhos, nós sempre temos a meta de apresentar 20, então, vou fazer a leitura aqui dos 20 trabalhos selecionados para a exposição. Nome do trabalho: Arquitetura Hidroviária, Alojamento Estudantil, Campus da Universidade Federal Fluminense. Autor, Hugo Rocha Teles dos Santos, da Universidade PUC-Rio. Orientadora, Denise Zolo. Espaço de Saúde, CAP 3, Ambiência e Saúde Mental. Autor, Gabriela Peixoto da Cunha. Universidade Federal Fluminense. Orientador, Gustavo Martins. Orientador, quer dizer orientador também? Não, bem. Isso aí na foto, Lucas.
Hoje está um pouco escuro, mas amanhã vai estar na praça desde cedo, né? Os trabalhos. Então, se quiserem fotografar junto aos trabalhos, podem vir aí durante o evento todo. Então, arquitetura hidroviária, alojamento estudantil para o campus da UF. Autor, Hugo Rocha Teles dos Santos, orientador, Denise Solo. Neuroarquitetura e Psicologia Ambiental no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Autor, Isabela Cruz Belatti. Universidade Federal Fluminense. Orientador, Ronaldo Brilhante. Werther, professor, quer receber o trabalho? Senão a gente leva de volta, professor. Construção modular aplicada à habitação de interesse social. Autor, Isabelle Martins Matos da Silva. Universidade Federal Fluminense. Orientador, Luciana Nemer. Bromélia Centro de Educação Ambiental em Niterói. Autor, Laura Imbrócio Coutinho. Universidade Federal Fluminense. Orientadora, Maria Ramalho. Processo de periferização em São Gonçalo, uma abordagem em contexto metropolitano e municipal. Autor, Marcele Gualberto Gomes, Universidade Federal Fluminense, orientadora Cristina Lontra. Era para ela, eu sei que era para ela. Moradia estudantil bioclimática e sustentável para a Universidade Federal Fluminense. Autora, Mila Lima dos Santos, Universidade Federal Fluminense. Orientador, Ricarda Lucila. Entre o novo e o antigo, propostas para a valoração da paisagem urbana do centro de Niterói. Autora, Natasha de Souza Melo, Universidade Federal Fluminense, orientador, Werther Holzer. Maravilha. Me perdi. Cidade sem muros. A construção de uma estratégia democrática no contexto de Maricá. Autora,
Perdão, autor Giovanni Bicalho de Lourdes Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientador Rodrigo e Solange. Rodrigo e Solange. Parabéns. Parque Urbano e Desenho do Espaço Público em São Gonçalo, de Letícia Souza Maciel, Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientador Lucivaldo Dias. Recanto Itaipuaçu, de Renan Vargas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientador Fabiola do Vale. Estação Intermodal Ônibus BHLS, de Piratininga, Tamara Chikoski Paludo, orientador Luiz Felipe Cunha. Por uma Bahia, intervenção urbana na orla da Baía de Guanabara. Matheus Gomes Lima, orientador Luciano Muniz Abreu. Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aterrado São Lourenço, reocupação e resgate da Renascença Fluminense. Autor, Lucas Charleu da Silva Vieira Pereira. Universidade Estácio de Sá, orientadora Paula Vilela. Parabéns. Me perdi de novo. Ilha da Boa Viagem, Natália Ramos Tangari, Universidade Estácio de Sá, orientadora Tanja Coiado. Ela não pode vir. Ela está morando fora do Rio de Janeiro. Edifício Modular Experimental para a Quarta Revolução Industrial. Autor, João Victor Visker da Costa, da Unila Salle. Orientador, Diego Souza Caetano. Muito bem. Maternidade Gênesis, fachada cinética com tecnologia responsiva, de Júlia Cossendei Coller Martins, orientadora Paula de Castro Brasil. Parabéns.
Arquitetura do Entreespaço, Centro de Difusão da Cultura Japonesa, de Luísa Saraiva Brainer, orientadora Elizabeth Reis. Instituto Devi, de Maria Júlia Serique Pinto Coelho. Orientadora Miriam Keiko. E, para finalizar, história que uma orla ainda não contou. Um destaque à cidade de São Gonçalo. Ana Carolina Alvarado Madureira. Orientador Caio Calafate, da Universidade Santa Úrsula. Deixa eu só dar uma olhada, se eu não esqueci de ninguém, né? Alguém que ganhou, não chamei? Não. Só para encerrar, né, queria agradecer a participação de todos. Né, é um esforço enorme, todos eles já são formados, que só podem participar TFGs aprovados. Então, às vezes, é uma grande dificuldade dos coordenadores sair correndo atrás dos egressos, pedindo para, pelo amor de Deus, formatar todo o projeto de TFG, que demorou 1 ano para ser feito em uma única prancha, né? E nem sempre os amados alunos têm toda a disponibilidade do tempo, porque já estão tomados, né, pela vida profissional, graças a Deus. Né? Então, quero agradecer aos meninos que se esforçaram para apresentar. Eles representam todos os colegas que gostariam de estar aqui. E queria agradecer, então, à Universidade Santa Úrsula, à Unila Salle, Universidade Estácio de Sá, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense e a PUC-Rio, por terem participado todas do concurso. Muito obrigada a todos.